Essa é a primeira parte da nossa travessia pela BR-319, uma das estradas mais isoladas e desafiadoras do Brasil. Saímos de Manaus rumo ao Humaitá, passando por rios, pontes quebradas, floresta alagada e 850 km de estrada. No segundo episódio, vamos explorar a Lábrea e no terceiro, encarar o retorno pilotando um TV em plena Amazônia. 5h30 da manhã, estamos iniciando o vídeo aqui para a BR-319. Vamos buscar o UTV do Ricardo lá, o Humaitá. O mesmo UTV que a gente fez 1000 km no caminho da fé. O Ricardo mandou subir de São Paulo para Humaitá de Cegonha. Hoje é quarta-feira, com previsão passar 2 noites aí na BR-319. A gente vai mostrar tudo para vocês. Estamos saindo de Hilux, eu, Ricardo e o Ceará. Vamos sair aqui de Manaus agora 5h30 da manhã na balsa de das 5. Iniciando aqui os carregamentos da balsa. Uma balsa só de carro. A gente pagou R$50 para embarcar o Hilux do Ceará. Daqui pra frente a gente vai começar a cortar essa 319 aí. Nessa viagem que vai falar é tu. Não. Vai narrando. Aqui começa a nossa jornada da 319, né? Isso é um sonho que eu tenho há muitos anos. Antes de eu estar aqui em Manaus, eu tinha aquela coisa de falar, cara, eu quero andar na Transamazônica, deve ser muito louco, no meio da floresta. E hoje, depois de conhecer pessoas legais, amigos especiais aqui, a gente vai conseguir realizar essa vontade que eu tinha, junto de pessoas próximas e poder documentar isso para todos vocês. Acho que vai ser muito bacana, tá? Olha o dia amanhecendo aqui, ó. Nós estamos no Rio Negro, somente o Rio Negro, banha Manaus. Saindo aqui de Manaus, a gente atravessa o Encontro das Águas e pega o Rio Solimões. A partir do Rio Solimões, a gente chega na Gutierre, que é a localização que inicia a estrada BR-319, a Transamazônica. Eu sou Joelson Melo. Meu pai é do Careiro da Várzea. E na minha infância, essa travessia entre o Porto da Ceasa e o Porto da Gutierre fazia parte da nossa rotina. Até hoje, como muitos ribeirinhos, eu chamo o Porto do Careiro de Gutierre, mas o nome oficial é Porto Careiro da Várzea, o ponto de entrada da BR-319 para quem sai de Manaus embarcando pela balsa da Ceasa. Nessa manhã, levamos cerca de 1 hora para cruzar os 12 km de água entre Manaus e o Careiro. O rio estava com 28,97 metros de cota, após subir 16,86 metros desde a última vazante. Em período de seca, essa distância é menor e o tempo de travessia também se reduz. As balsas que operam nessa rota têm um formato peculiar. São achatadas no fundo, com a frente inclinada e rampas móveis que sobem e descem para embarque e desembarque direto nos barrancos. Esse modelo comum no norte foi projetado para navegar em áreas rasas, lidar com a variação extrema do nível dos rios e se adaptar à presença constante de bancos de areia móveis. São 6h12 da manhã, a balsa começou a sair em direção a Gutierre, onde a gente vai desembarcar os carros, saindo aqui pelo Rio Negro até passar pelo Encontro das Águas e seguir pelo Rio Solimões. Tu viaja pra lá direto? Cheguei sexta-feira passada, fui embora e moro dentro do caminhão. Durante a travessia, conversamos com o motorista que faz frete entre Manaus e Porto Velho. Ele nos contou que a estrada está surpreendentemente boa, mesmo com a falta de pavimentação no trecho do meio. Segundo ele, há uma demanda constante de cargas para ir e para voltar. E apesar dos buracos, da lama e da poeira, existe um pulso firme que depende dessa rodovia. Não é por acaso, Manaus tem hoje mais de 2,2 milhões de habitantes, segundo o último censo do IBGE. É a capital de um estado que abriga a maior bacia hidrográfica do planeta, o maior banco genético da Terra e um povo que aprendeu a sobreviver onde ninguém mais conseguiria. Pouca gente sabe, mas o regime militar entendia claramente a importância estratégica de ocupar o Amazonas. A BR-319 foi construída nos anos 70 não só como rodovia, mas como uma marca de soberania territorial para garantir que forças globais não impusessem presença ou domínio sobre qualquer centímetro da floresta. Até hoje, o mundo inteiro vigia a Amazônia, questionando se o Brasil é capaz de cuidar dela, e nós temos o dever moral de mostrar que é possível ocupar e preservar ao mesmo tempo, com tecnologia, inteligência e responsabilidade. Os militares souberam o que estavam fazendo quando construíram a BR-319. Eles também criaram um polo industrial de Manaus junto com a Zona Franca e deram início ao processo de interiorização produtiva da Amazônia. O Brasil já mostrou que quando quer, sabe fazer com excelência. A rodovia dos imigrantes, a SP-160 em São Paulo, é prova disso. Lá, para preservar a Mata Atlântica, foram construídos 18 túneis e viadutos suspensos sobre a floresta com um projeto ambiental premiado internacionalmente. Uma obra que alia mobilidade à preservação e prova que engenharia e natureza podem coexistir com equilíbrio. O lugar mais incrível do mundo está aqui e somos nós, brasileiros, que devemos mostrar isso. Chegamos aqui na Gutierre, estamos desembarcando aqui da balsa. Levamos exatamente 1 hora. Foram 12 quilômetros aí de balsa. A balsa chegou aqui 7h10 mais ou menos, a gente saiu de lá 6h12 e levou mais 12, 15 minutos
para atracação e desembarque dos carros. Tua mala é muito chique, será, ó? Do Ricardo, é? Uvazinha pra gente. Ó, aí sim, ó. Será sempre por fruta. Segura, Lara, segura! Deixamos o porto do Careiro da Várzea, onde começa oficialmente a BR-319. A partir daqui, seguimos por um traçado reto, plano e sem curvas, por cerca de 657 km até alcançar o trevo com a BR-230, a Transamazônica, já nas proximidades de Humaitá. É uma reta contínua no coração da floresta, como se tivesse sido traçada com régua sobre o mapa. E logo no início desse percurso, no quilômetro 23, está a ponte sobre o rio Curuçá, a primeira a desabar em 2022. A estrutura havia sido construída em 1976, durante a implantação original da rodovia. Ao colapsar, somava 46 anos de uso contínuo, sem grandes reformas ou substituições estruturais. O desabamento ocorreu no dia 28 de setembro de 2022, durante a passagem de um caminhão carregado com pedras. O veículo afundou junto com parte da ponte. O tráfego na BR-319 ficou interrompido por semanas. Hoje, a travessia é feita por uma estrutura improvisada. Diques de terra foram lançados em ambas as margens, afunilando o leito do rio até um ponto central, onde uma balsa fluvial faz o transporte entre as extremidades. Um barco permanece posicionado segurando a balsa no lugar e em horários pré-estabelecidos a balsa é retirada temporariamente, permitindo que embarcações ribeirinhas e o transporte fluvial local possam cruzar o rio com segurança. Logo em seguida, pessoal, tem a segunda ponte quebrada. Ai, será? Olha esse quebra-mola, danado. São duas pontes, uma próxima da outra. A gente saiu de Manaus, percorreu de Balsas 12 km e até aqui 25 km. Apenas 2 km após a ponte do Curuçá, encontramos o rio Altaz-Mirim, palco do segundo colapso estrutural da BR-319 em 2022. Duas quedas em menos de 15 dias. Entre as duas tragédias, 8 pessoas perderam a vida e mais de uma dezena ficaram feridas. Ainda hoje, a travessia é feita de forma improvisada, mas já é possível ver obras avançadas de novas pontes sendo construídas nesses dois trechos. O que mais impressiona nessa rodovia é que, mesmo com recursos limitados e tecnologia rudimentar, o Exército Brasileiro conseguiu abrir um caminho de 650 km em linha reta, cruzando o coração da floresta sem precisar transpor grandes rios como o Madeira, o Solimões ou o Amazonas. No total, a BR-319 conta com 142 pontes, a maioria sobre igarapés e pequenos cursos d'água, algo que no Amazonas é quase um milagre logístico. Isso só é possível porque essa região não é apenas floresta, é uma fábrica de água. A Cordilheira dos Andes, no extremo oeste do continente, empurra massa de ar úmido que encontra a vegetação amazônica e se transforma em chuva, muita chuva, alimentando rios, igarapés, lençóis e lagos durante a maior parte do ano. É como se esse território fosse um coração hídrico da América do Sul, pulsando umidade para todo o continente. E a BR-319 foi traçada como uma artéria, desviando das grandes veias de água, mas sem sair do fluxo vital da floresta. Ao longo do trajeto, os militares não apenas abriram clareiras, elevaram o solo manualmente, criando um platô contínuo para evitar alagamentos na época da cheia. Um feito de engenharia e esforço humano que permanece até hoje. Após cruzarmos o rio Altaz-Mirim, seguimos por mais 100 km de estrada asfaltada, reta e isolada, até chegar à cidade do Careiro Castanho, uma das poucas áreas urbanas ao longo da BR-319. Chegamos no Careiro Castanho, até onde a gente sabe pode ser o último posto de gasolina, então a gente vai completar 128 km rodados até agora. Tem posto de gasolina pra frente? Só em realidade. Deu 22 litros, pessoal, esse primeiro abastecimento. O Ceará saiu com o tanque cheio, ele pegou o Ricardo 4 horas da manhã, me pegou 4h30. A gente chegou na balsa da Ceasa às 5 horas. E esse percurso até aqui, 120 km a partir da balsa até aqui, deu 22 litros de combustível. Próximo posto só em realidade, mais de 480 km aí que a gente vai rodar sem nenhum posto de gasolina. Depois de 215 km, pessoal, contando a partir da balsa, iniciamos aqui a primeira estrada de terra, de chão, né? Aqui a gente já vê obras, base de pavimentação, né? Tudo construindo a base, porque o solo aqui é muito úmido. Se não tiver essa base que faz toda a drenagem para que tenha uma manta asfáltica por cima, é impossível de segurar um asfalto sem ele trincar inteirinho em pouco tempo. Fizemos aí 218 km em 3 horas, são 10h18 da manhã. Segundo as informações, são 400 km aí de pista de barro. A nossa velocidade média no asfalto foi de 90 km por hora. A partir do momento que a gente entrou na estrada de barro, já caiu para 73 e deve cair substancialmente. O Ceará tá ali a 80 km por hora, tentando ir 100, mas a gente tá caindo nos buracos meio louco aqui. A gente consegue ver trânsito, passou um bitrem pela gente. Esse trecho tá movimentado, né? Estamos passando agora próximo a uma outra carreta e já dá para ver ali uma outra carreta vindo e uma indo.
Chegamos ao quilômetro 260 da BR, onde cruzamos o rio Igapoaçu, o maior curso d'água ao longo de toda a rodovia. Ele está localizado na região do município de Manicoré, no estado do Amazonas, e faz parte da bacia hidrográfica do Rio Madeira. Aqui é possível observar como a floresta amazônica é fortemente alagada durante o período da cheia. Por isso a pista foi construída aí sobre esse platô de aterro elevado, projetado para manter a estrada acima do nível das águas ao longo de todo o ano. A travessia do rio é feita por meio de balsa fluvial operando entre margens de contenção em terra. Em época de maior fluxo ou baixa do rio, filas de caminhões se formam nas duas direções, aguardando a vez para atravessar. Há atualmente uma licitação em andamento para a construção de uma ponte definitiva nesse ponto. Segundo informações do Senado Federal, o processo está em fase de licenciamento ambiental com previsão de lançamento do edital até julho de 2025. O projeto prevê uma ponte de concreto sobre o leito principal do Igapoaçu que substituirá o sistema atual de balsa. Até lá, a travessia segue sujeita a condições climáticas e ao nível do rio. As imagens aéreas feitas com drone revelam a largura do rio, a estrutura elevada da pista e a forma como a rodovia foi adaptada ao relevo alagadiço da floresta. O Igapoaçu é um dos pontos mais expressivos da BR-319 e um exemplo claro da complexa integração entre estrada e o ambiente amazônico. A galinha estava embaixo do carro, ela veio junto. Aqui? Embarcou. Sério? Acabou de embarcar aqui, lá vai ela correndo lá. Eu vi quando ela passou aqui, ó. Pessoal, aqui a balsa custa R$30 por carro, tá? Nesse trecho aqui. Essa maquininha aí, ela funciona com o quê? Com 4G, com 5G, com Wi-Fi, como é que é? Porque tem internet Starlink lá do... Ah, tem Starlink lá, né? Tem até cartão, pessoal. Tá funcionando na Starlink, né? Porque aqui não tem sinal de celular. Vocês viram o caminhão da Bemol aí atrás? Bemol em todo lugar, meu patrão. Vai passando por aí. Até na 319. São 12h10, pessoal. Conseguimos fazer a travessia. Chegamos 11h15, praticamente uma hora aí perdida para fazer essa travessia. Atravessando aqui para esse lado do 260, a gente já observa também nessa parte aqui algumas pedras para pavimentação. Não sabemos se vai vir asfalto ou não. Parada aqui pro Peep Time, bem no meio da floresta amazônica. Aqui realmente é floresta isolada. Cara, é um clima gostoso, tá? Essa estrada, se um dia for asfaltada, é a coisa mais incrível que vai ter no Brasil. Não, acabei de conhecer. Eu também não quero não. Ah, vai tomando seus cubos, vocês dois. Uai, quem tá com fome é tu, é? Ué, gente. Não, caralho. Eu não tô não, porra. Pra que Porque, sei lá, essa porra aí. O cara Pelo acabou amor de de pegar Deus. na pica. Foi do Ceará. E vamos comer poeira. São 2h30 da tarde. A gente começou a ver um pouco mais de movimento. Já estamos com 400 km percorrido até aqui, com a velocidade média caindo para 67 km por hora. Deve cair mais ainda, um pouco mais na frente, porque ainda está considerando o trecho da estrada de asfalto onde a gente andou com bastante velocidade. A gente já está dirigindo durante 6 horas e a nossa atividade já está durando 8 horas, né? A gente parou mais ou menos, considerando nossa parada para o café, parada para o pipi time e a parada na travessia das pontes, cerca de 2 horas e 10 minutos foram o total de paradas até aqui. Então são 6 horas dirigindo e 2 horas aí parando. Total 8 horas. E aí, Ricardo? Ricardo agora tá na pilota aqui. O Ceará deu uma descansada ali atrás. Deu pro Ceará descansar? Cara, tomara que sim, porque esse cara, ele tava contando pra gente, ele dormiu 1h30 da manhã, acordou às 3. Na noite passada, ele dormiu às 9, acordou a 1, foi fazer compra, tava cuidando do comércio. Então ele tava bem cansado, mas só nesse nível de canseira pra conseguir descansar um pouquinho aqui, no banco de trás do sacolejo. Não é fácil, não. Apesar da pista ser de pissarra, né, ter as pedrinhas e tudo, mas tem bastante trecho sem, né, Ricardo? Que como a gente está no período do início do verão amazônico, a pista ainda está um pouco úmida, mas não molhada ao ponto de ficar lisa, e acaba que a gente pega um barro mais estável, mas porém com muita ondulação, né? E úmido o suficiente para não dar aquele excesso de poeira, né? Tá gostoso de andar, cara, tá bem gostoso de andar. A caminhonete tá boa, revisadinha, tudo em ordem. A viagem tá sendo bem legal. Durante o trajeto, cruzamos uma das pontes de madeira quebrada. Ao lado dela, o DANIT já havia construído uma ponte paliativa em desvio, garantindo a passagem provisória de veículos enquanto a estrutura original passava por recuperação ativa.
Esse tipo de solução emergencial é comum ao longo da estrada. No trecho por onde percorremos, existem 142 pontes ao todo. Apenas 4 delas são de concreto armado. Todas as demais ainda são feitas em madeira da época da implantação original da rodovia. Das 4 pontes de concreto, 2 desabaram em 2022. Pouco depois da ponte danificada, encontramos uma base da operação do DENIT, instalada para dar suporte à manutenção e à intervenção emergencial da rodovia. A presença dessa base reforça a atuação técnica no trecho, mesmo em uma região remota de difícil acesso, onde a infraestrutura ainda exige soluções provisórias para manter a estrada funcional. Mas tá muito legal, a viagem tá deliciosa. Mais fácil até agora do que eu esperava. Olha o cacete que as caminhonetes vêm. A caminhonete tá 140 por hora. Chutado. O Waze tá calculando que a gente deve chegar aí às 8h45, 2h52 da tarde, considerando aí que a gente tem 260. Acho que a gente vai conseguir chegar lá às 10 horas da tarde. Nesse ponto da BR-319 a gente começa a ver um pouco mais de civilização. Aqui a partir do 500, 520 a gente já encontra mais pessoas andando na rua, algum gado. Então esse trecho é bem tranquilo, a gente andou bem veloz. Ali a partir do 400 em diante quase não teve mais ondulações, buraco. Atrasa um pouco mais o excesso de ponte, tem bastante ponte. Você tem que reduzir bastante a velocidade para poder passar por cada ponte. Acabamos de chegar no município de Realidade, 4h40 da tarde. Batemos agora 65 km desde a saída do Porto da Ceasa. Falta 97 km para Humaitá. 5h05 da tarde, pessoal, 649 km. Iniciamos agora estrada de asfalto. Saímos do Barro, a gente vai pegar o UTV em Humaitá e vai seguir até Lábrea, que são mais de 230 quilômetros de pista de barro. Segue com a gente, continua aí. Esse é só o primeiro dia, a gente vai até Lábrea e amanhã a gente volta para Humaitá, deve pernoitar aí no Humaitá e segue de manhã cedo de volta com o UTV e a Hilux para Manaus. Em Lábrea a gente não vai só visitar nosso grande amigo JB, mas é onde termina a Transamazônica, que nasce no Sergipe e ela morre em Lábrea. Chegamos agora ao trevo entre a BR-230, a famosa rodovia transamazônica que nasce no estado de Sergipe, e a BR-319 que começa em Manaus. A partir desse ponto, a BR-319 ainda continua por mais cerca de 162 km rumo ao sul até alcançar Porto Velho, já em território de Rondônia. No entanto, nosso primeiro destino nessa jornada é a cidade de Humaitá, que fica à esquerda pela BR-230. Por isso não seguiremos agora pela 319. Este entroncamento marca um ponto importante da viagem, onde a BR-319 deixa o Amazonas e começa a se conectar com o restante do Brasil. Chegamos aqui em Humaitá, 704 km, fazendo uma retrospectiva. Ceará pegou o Ricardo 4 da manhã, me pegou 4h30 da manhã. Chegamos no Porto da Ceasa 10h05. Saímos 6h12 da balsa da Ceasa, chegamos 7 horas na Gutierre, o início da BR-319. 9 horas e 21 minutos, tempo e movimento. Não tem freio de mão. Não tem. Não tem freio de mão. Aí tá bom. Rapaz, o luxo é um luxo. Ficando aqui, pessoal, no carrinho do Ricardo. Deixa eu ver se a gente entrou. Foi no Caminho da Fé, você que ainda não viu aí. Desceu dele em Aparecida, né? É, descemos em Aparecida e agora subindo novamente aqui em Humaitá. Até aqui foi puro luxo na Hilux do André. Tá dando 3 horas e 20 minutos pelo Waze, 217 km. Uhul! Partiu! O boneco que eu tô usando é o mesmo boneco que eu usei lá em Aparecida, ó. Boneco que o Ricardo me deu, da Marina Tahiti. Um abraço aí. Glauco, ao Chico, ao Juninho. Se inscreveram aí no nosso canal. Tá com o pezinho nervoso do bichinho, ele já saiu ali já esquentando. Só pra ver se tava tudo em ordem. Então a Hilux pegou 90 litros de combustível nesse percurso. Foi o que a gente consumiu até aqui. Se você já viu aí o nosso vídeo do Caminho da Fé de UTV, sabe que a gente já falou, a TV não tem vidro, é apenas um Santo Antônio, então o poeiral aqui é grande. 3h30 da tarde, temperatura de 28 graus. Seguimos de UTV rumo a Lábrea, com previsão de mais de 3 horas de estrada. Apesar dos termômetros marcarem 28 graus, a sensação térmica era bem mais amena. Estamos no sul do Amazonas e em muitos lugares do mundo, essa distância dentro de um mesmo estado já representaria cruzar países inteiros. Depois de 1 hora, aqui na BR-230, a gente navegou aí 70 km. O pneu traseiro do lado direito do UTV começou a baixar. Vamos colocar um reparo. Quando atirou o pé? Mas teve um lugar lá que era muito buraqueiro. É. Não, enfia a mão, pode enfiar a mão. A gente já foi
Será? Dá uma buzinada aí, bebê. 8h20 da noite, chegamos aqui na travessia de balsa de Humaitá para Lábrea, a nossa última balsa do percurso. Falta apenas 75 km para chegar em Lábrea. 846 km até aqui, nossa velocidade média está em 75 km por hora. Estamos em 14 horas de atividade. Asfalto. 921 quilômetros em um dia. São 15 horas e 20 minutos na estrada. Uma atividade intensa na BR-319. Nós rodamos tudo que a gente rodou em 4 dias no Caminho da Fé em um dia aqui na BR-319. Bora, JB! Finalmente chegamos em Lábrea e fomos recebidos com uma recepção calorosa do nosso amigo João Bosco, médico, membro do Jet Boat Club, que agora atua aqui na região. Estamos ao lado da placa que marca o fim da BR-230, a Transamazônica. Esse foi apenas o primeiro dia da nossa jornada. No próximo episódio, vamos explorar um pouco mais da cidade de Lábrea e no terceiro, mostrar como foi o retorno a Manaus pilotando um UTV pela BR-319. Te convido a continuar com a gente nessa travessia pela Amazônia profunda.